Às vezes, ocorrem fenômenos estranhos na natureza que geralmente são fora do comum, como o sangue escorrendo de uma geleira e desertos florescendo completamente. Ou até mesmo uma chuva de peixes que é difícil de acreditar, mas é real. Também é possível ver peixes saindo de troncos de árvores. Embora essas coisas sejam difíceis de acreditar, elas são totalmente reais. Assista a este vídeo até o final, pois hoje você descobrirá 10 coisas incomuns que acontecem na natureza, e você não vai acreditar. Se você gostou do tema, deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Número 10. Árvore de cabras. As cabras marroquinas são um exemplo de animais que possuem habilidades próprias. No Marrocos, não é incomum encontrar árvores cheias de cabras, pois elas se adaptaram ao clima desértico do país e à escassez de vegetação. As cabras sobem nas árvores em busca de alimento e equilibram-se em cima delas. Elas escolhem uma árvore específica chamada de argan, com galhos retorcidos e espinhos, mas isso não as impede de chegar ao topo, que pode atingir até 9 metros de altura. A habilidade dessas cabras é realmente interessante. Número 9. Arco-íris branco. O arco-íris é um fenômeno natural que exibe diversas cores, algo comum na natureza. Mas você sabia que existe um arco-íris composto por uma única cor? Esse é o belo arco-íris branco, um fenômeno mágico formado da mesma maneira que o arco-íris colorido. Na verdade, eles possuem as mesmas características do arco-íris normal, porém a diferença é que o arco-íris branco se forma em dias nebulosos, quando há uma neblina densa. Quando o Sol está em um ângulo mais baixo, a luz solar reflete nas minúsculas gotas de água presentes na neblina. Essas gotas são tão pequenas que a luz reflete com menos intensidade, permitindo que apenas as cores mais claras sejam visíveis, resultando em um arco-íris completamente branco. Muito interessante, não é mesmo? Número 8. Brinicle, também chamado de dedo de gelo da morte. O Brinicle é um fenômeno natural devastador e extremamente raro, semelhante a uma estalactite subaquática assustadora. Ele ocorre em regiões polares durante o inverno, quando a temperatura acima do mar cai para menos 40 graus Celsius, tornando-se mais fria do que a água do oceano. Esse fenômeno incomum acontece quando a água da superfície congela, formando um tipo de gelo poroso com canais internos. A água salgada penetra por esses canais, levando a água mais fria que está na superfície a congelar e expandir o dedo da morte. Se o mar estiver calmo, essa formação não se quebra, e o impiedoso dedo da morte pode crescer vários metros em questão de poucas horas, alcançando o fundo do mar. Quando o dedo da morte toca o fundo do mar, ele deixa um rastro de gelo que congela tudo ao seu redor, levando à morte por congelamento de seres que não conseguem escapar. Esse fenômeno natural raro pode ser devastador. Se você achou essas ocorrências na natureza diferentes e fora do comum, ficará impressionado com as próximas que veremos. Número 7. Geleira de sangue na Antártida. A Antártida é um imenso continente gelado, onde se vê uma paisagem totalmente branca por onde quer que se olhe. Mas imagine se deparar com uma mancha vermelha no meio do branco do gelo, como se a geleira estivesse sangrando. Esse é um fenômeno estranho e misterioso que ocorre na geleira Taylor, e é conhecido como cachoeira de sangue. Parece que a geleira está sangrando, mas é claro que não é sangue, e sim um fenômeno natural que tem intrigado os cientistas. Acredita-se que esse fenômeno seja causado pela grande quantidade de sal presente nessa região da geleira que não está congelada. A água vermelha que escorre pela geleira é formada pela oxidação do ferro presente na região. Quando o ferro entra em contato com o oxigênio, ele enferruja, e junto com as bactérias que se alimentam do ferro, a água que escorre adquire essa coloração avermelhada. Isso torna um dos fenômenos naturais mais incomuns do mundo. Número 6. Círculos geométricos subaquáticos, um fenômeno misterioso encontrado no fundo do mar. O fotógrafo japonês e mergulhador Yoji Ukata registrou esses estranhos círculos enquanto mergulhava no mar do sul do Japão. São círculos formados na areia, com padrões geométricos perfeitos, com quase 2 metros de diâmetro. Por muito tempo, não se sabia como esses círculos surgiam misteriosamente, até que finalmente se descobriu os artistas por trás dessa obra-prima da natureza. Esses círculos geométricos são criados pelo peixe baiacu. Eles fazem esses círculos como um ritual de acasalamento para atrair suas parceiras. O baiacu cava a areia com sua cauda, desenhando essas formas surpreendentes com uma simetria perfeita. É uma habilidade incrível. O baiacu é verdadeiramente um artista da natureza. Número 5. Nuvem de pássaros. Os pássaros possuem diferentes hábitos de acordo com sua espécie. Um exemplo é o estorninho, uma ave típica da Europa, Ásia, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália. Os estorninhos são famosos por usar uma técnica chamada murmuração, na qual milhares deles se reúnem e formam uma incrível nuvem de pássaros.
Os movimentos sincronizados desses estorninhos parecem uma coreografia perfeita. Eles realizam giros, mergulhos e pulsações, criando formas impressionantes. Os pesquisadores ainda estão estudando como essas aves conseguem realizar essas manobras tão precisas. Há especulações de que isso seja uma forma de escapar de falcões e outros predadores, ou até mesmo para se aquecerem. A única certeza é que a nuvem de pássaros é incrivelmente fascinante. Número 4. Deserto florido. Geralmente, quando pensamos em um deserto, imaginamos um lugar extremamente seco, cheio de areia, e na maioria dos casos isso é verdade. No entanto, há um deserto que foge dessas características e é ainda mais impressionante, pois é considerado o deserto mais seco do mundo. Estamos falando do deserto do Atacama, que a cada 5 ou 7 anos exibe um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. Um verdadeiro milagre da natureza, com campos floridos surgindo onde antes era uma paisagem seca e árida. Esse fenômeno raro ocorre após uma temporada de chuvas intensas no deserto do Atacama. Com as chuvas, as sementes que ficaram enterradas no solo durante anos finalmente germinam, transformando a paisagem antes completamente árida em um imenso tapete de flores coloridas. É um fenômeno espetacular, raro e incomum que ocorre na natureza. Número 3. Relâmpagos de Catatumbo. Em uma pequena região noroeste da Venezuela, onde o rio Catatumbo encontra o lago Maracaibo, ocorre um fenômeno natural extraordinário: os relâmpagos de Catatumbo. Trata-se de um fenômeno atmosférico em que há uma constante formação de nuvens capazes de produzir relâmpagos incessantes. Esse incrível espetáculo de luzes acontece sempre no mesmo local há milhões de anos, por volta de 1 hora após o pôr do sol e aproximadamente 250 noites por ano. O mais curioso é que esses relâmpagos não são acompanhados por trovões, o que faz muitos acreditarem em forças sobrenaturais na região. Segundo os cientistas, esse magnífico fenômeno ocorre devido à geografia da região, que canaliza os ventos quentes do mar, que se chocam com as nuvens geladas provenientes dos Andes. Além disso, o gás metano presente no Catatumbo contribui para essa extraordinária e contínua sequência de relâmpagos durante as noites. Número 2. Chuva de peixes. Em alguns lugares do mundo, como Tailândia, Filipinas e Índia, ocorreu um fenômeno muito incomum: uma assustadora chuva de peixes. Isso mesmo, os moradores locais foram surpreendidos com uma quantidade incontável de peixes caindo do céu juntamente com a chuva. Mas o que de fato aconteceu? Segundo os ambientalistas, esse estranho fenômeno ocorre devido a fortes chuvas acompanhadas de tornados ou furacões que passam próximos a lagos, sugando água e os peixes que ali vivem e arremessando-os ao ar, fazendo com que caiam do céu. Essa inesperada chuva de peixes é um fenômeno muito curioso e estranho, não é mesmo? Número 1. Peixes. Saindo do tronco de árvores. Os peixes são animais aquáticos que habitam rios de água doce, mares e as profundezas dos oceanos. Isso é um fato óbvio, afinal, os peixes necessitam de água para sobreviver. No entanto, como é possível que esses peixes estejam saindo de dentro de troncos? Bem, isso é algo raro de ocorrer. A grande maioria dos peixes não tem esse hábito. Porém, existe uma espécie em particular que tem o costume de se abrigar dentro de troncos de árvores submersas. Esses peixes são conhecidos como bagres. Eles procuram por locais para se esconder, e geralmente optam por tocas ou troncos ocos de coqueiros e árvores submersas na água. Você não vai encontrar um bagre dentro de um tronco que está na superfície em áreas secas. O tronco oco precisa estar submerso na água para que eles possam se esconder. É um hábito bastante curioso dos bagres. Realmente os peixes possuem hábitos bastante incomuns. É interessante, não é mesmo? E então, o que você achou desses fenômenos e eventos estranhos que ocorrem na natureza? Comente aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações. O vídeo chega ao fim por aqui. Até a próxima!